Eu vou começar a montar o arranjo, né? Que é uma assinatura floral, que é uma coisa que nós falamos que é um dos nichos de mercado aí que mais cresceu na pandemia. É um trabalho que vocês precisam prestar muita atenção, porque ele é mais visual do que quantidade. Não é um trabalho para vocês encherem de flor, e sim é um trabalho para vocês mostrarem mais arte e vender mais a arte de vocês, tá ok? Então, olha, eu tenho aqui um vidro, né? E tenho 2 aros de ferro, que isso é um aro de tonel de madeira de guardar vinho. Eu tinha esses tonéis aqui em casa, que a gente usava como vaso, eles apodreceram e eu guardei esses anéis de metal. Aí passei araminho empapelado. Se vocês olharem, o araminho empapelado tá com 2 cores, né? Um mais escuro e outro mais marronzinho. Por quê? Eu quero mostrar para vocês que isso é uma estrutura que foi feito e que ela vai e volta para a assinatura. Então você usa ela de várias maneiras. Usa ela em pé, usa ela na boca do vidro, usa ela de várias maneiras. Então a estrutura muitas vezes dá para você usar várias vezes. Por isso que eu estou falando que está escuro, porque isso já foi usado, já foi umedecido. Então é uma peça que eu tenho aqui que já tem algum tempo que a gente fez. Eu criei, isso é talo de girassol, né? A Atlanta que tem para vender é desidratado. E eu criei um amarrado aqui, né? A gente chama isso de boca de cachorro, porque ele morde no vidro, né? Em espanhol a gente fala boca de perro, né? Porque ele morde no vidro. Então primeiro eu amarro, depois eu encaixo ela no vidro. E aí eu prendi a estrutura. Então isso tá firme, ó. Eu dou firmeza para minha estrutura para conseguir trabalhar com as flores. E daí eu tenho aqui a folha de lótus desidratada. Vou dar uma dica para vocês de desidratar. Eu vou testando. Então o que a gente faz? A gente pendura a flor fresca, amarrada com arame e pendura. E ela vai desidratando sozinha, sem sol, sem forçar nada. Ela vai perdendo a água, né? Vai secando conforme o tempo vai passando. E muitas vezes a flor não dá um resultado legal. E muitas vezes dá um resultado bom. Então a gente faz teste. Ah, essa funciona, essa não funciona. Por exemplo, ó, essa rosa tá lá pendurada para desidratar, ela já começou a secar. Tem rosa que aguenta depois de desidratada e tem algumas que despetalam todas. Então é meio que uma caixinha de surpresa, porque a gente faz uma coisa caseira, não é uma coisa industrial, não coloca nenhum conservante, não coloca, por exemplo, silicone, não coloca nada dessas coisas que precisam colocar. É uma coisa caseira e que vai funcionando. Essas folhas simplesmente estavam verdes, pendurei de ponta cabeça e elas secaram. E ela vai secando conforme ela quer, né? Então, olha, eu vou usar a minha estrutura, vou trançar um pouco essa folha aqui nos araminhos empapelados e vou descer ela até aqui. O pé tá pegando na água, mas não tem problema, porque isso é um talo seco, né? Ou se você não quer que o talo pegue na água, deixa ele um pouquinho mais curto para que ele não pegue na água. Vou entrar aqui com esse lótus. Vou vir com outro aqui.
Esse eu já vou deixar um pouquinho mais alto, ele não vai chegar na água. E vou vir com mais um aqui. Então eu estou usando 3 sementes de lótus. Certo? Oi, quebrei essa. Deixa eu tirar. O seco tem esse problema. Às vezes eu viro e ele quebra. Daí eu vou entrar com essa dracena, tá? Essa dracena rubra aqui, vinho. Então, olha, a minha estrutura, né? Vou colocar outra por trás aqui. Agora, o fresco precisa ir na água, né? O seco não precisa, mas o fresco precisa vir na água. E agora eu vou entrar com esta Anastácia. Lembrando que ela precisa chegar na água. Então, olha, a Anastácia precisa chegar na água, então eu vou colocando ela, trançando do mesmo jeito que eu trancei o lótus. Vou pôr uma mais embaixo aqui. E eu vou pôr algumas por trás, para dar uma tridimensionalidade no meu arranjo. E eu acho que, deixa eu ver se eu coloco mais uma aqui para ficar duas. Uma mais alta aqui e uma mais alta aqui. Então, olha, vou colocar mais uma aqui. E eu vou brincando com as distâncias, né? A gente fala com as equidistâncias. Eu não vou colocando flores com a mesma distância. Eu brinco com as distâncias. Então eu tenho aqui, olha. Poderia pôr mais uma folha? Poderia, mas eu acho que vai encher demais. Poderia pôr mais dracena? Poderia pôr mais dracena. Mas eu começo a roubar a estrutura, a perder essa transparência, né? E isso que vai dando beleza. O que pode acontecer? No final, a hora que eu terminar de fazer o arranjo, vocês estão vendo que a água sujou um pouquinho. Então, às vezes eu tenho que jogar essa água fora e pôr uma água limpa, porque no montar eu acabei sujando a água, tá? Ou às vezes, um papel toalha, se você vier com ele aqui, você vai meio que pescando um pouco da sujeira.
mas é mais fácil trocar essa água. E eu tenho aqui então um arranjo para uma assinatura floral. Gente, vamos falar um pouquinho para vocês de valor, né? Por exemplo, uma Anastácia hoje, aqui em Olambra, a gente paga entre R$1,50, R$2,50, às vezes R$3, depende da oscilação do mercado. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 10, não, 5, 10, R$12,50. Vamos falar aqui mais uns R$2 de Dracena, mais o Lótus seco, que eu gastei aí R$20 no máximo para fazer esse trabalho, né? Porque a estrutura eu vou usar de um para o outro, né? Então, olha o visual que ele tem, olha o impacto que ele dá e por quanto você poderia vender. Então aqui nós não vamos fazer aquela conta de 2.5 ou de 3.0, aqui nós vamos vender arte. E é isso que a gente quer que vocês vendam, que vocês vendam arte. Por isso que nós estamos aqui, para ajudar vocês a se transformarem em um florista de sucesso e transformar a flor numa obra de arte. E com isso, ser reconhecido no mercado e com isso, se lançar sem medo e com isso, trazer para o teu dia, né? Trazer para o teu mês um ganho maior e um ganho melhor.